galerinha, professor Lucas aqui, ó, com mais um assunto receptores para vocês. Bom, o que são receptores elétricos? Receptores elétricos são instrumentos que transformam energia elétrica em uma outra forma de energia a não ser energia térmica, tá bom? Então a gente pode dizer que eles são outros instrumentos eletrônicos diferentes dos resistores. Por quê? Nós sabemos que resistores transformam energia elétrica somente em energia térmica. Já um receptor transforma energia elétrica em, por exemplo, energia luminosa, em energia cinética, como é o caso do ventilador, como é o caso do liquidificador, tá bom? Como é o caso de um notebook, como é o caso de um celular, como é o caso de um monitor. Ó, observe que o celular, por exemplo, ele transforma a energia elétrica em energia luminosa e em energia sonora. O mesmo acontece com o monitor, o mesmo acontece com o notebook. O ventilador e o liquidificador, eles convertem energia elétrica em energia cinética, energia de movimento, energia de giro, tá? Na vida real, nós podemos sim considerar o ferro de passar e o forno elétrico como geradores, na vida real. Mas no mundo fictício, que é o mundo da física do ensino médio, nós consideramos o ferro de passar e o forno elétrico como um resistor, tá? Ou seja, ele é ideal, ele é idealizado, ele converte teoricamente toda a energia elétrica em energia térmica. Então, dos exemplos aqui embaixo, esses são os resistores. Resistores, lei de Ohm, série, paralelo, tudo conforme nós já estudamos. Já liquidificador, notebooks, celulares são classificados como os receptores. Tá? E como que eu devo trabalhar com eles dentro de circuitos elétricos? Bom, vamos entender o seguinte. Assim como eu falei para vocês, esses receptores recebem energia elétrica. Por exemplo, 60 volts. Tá chegando 60 volts nele. Estou colocando um exemplo para ficar mais nítido aqui. Mas ele converte, no caso do ventilador, por exemplo, ele converte apenas 40 volts de energia. Ele só usa 40 volts para transformar ali em energia cinética. Os outros 20 são dissipados. Tá? Existem receptores que conseguem converter 100% da energia elétrica em energia não elétrica? Não. Tá bom? Eu sempre vou ter essa energia dissipada. Então, por ter essa energia dissipada, nós já sabemos que toda energia dissipada é dissipada através de uma resistência. Moral da história: todo receptor tem uma resistência interna. Da mesma forma que um gerador real também tem uma resistência interna, tá? Então, nós podemos imaginar que o receptor, ele é o inverso do gerador. Ao invés de fornecer, ele utiliza essa energia. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Tá chegando 60 volts, é o meu U. Lá do circuito, tá chegando no circuito, tá chegando no liquidificador 60 volts. Porém, eu usei em energia não elétrica 40. Essa energia não elétrica, pessoal, eu nomeei aqui de epsilon'. Esse epsilon', para não confundir com o epsilon do gerador, tem um nome. Nós chamamos ele de força contra-eletromotriz. Tá? Lá no gerador eu tenho força eletromotriz, no receptor eu tenho força contra-eletromotriz.
Então voltar ao raciocínio de novo. Tá chegando 60, eu uso epsilon', eu uso 40, porém eu sempre vou jogar fora, porque infelizmente em todos os aparelhos eletrônicos, em todos os receptores, eu tenho uma resistência interna. E essa resistência interna vai ser a minha voltagem dissipada. No exemplo numérico que eu coloquei, essa resistência interna vezes a corrente consumida pelo receptor vale 20 volts. Tá bom? Então, algebricamente, a gente pode verificar que essa equação é uma equação real, é uma equação verídica, porque 40 mais 20 deu 60. Moral da história, eu tenho a equação do gerador, e a equação do gerador é U é igual a epsilon' mais RI. Essa é a equação, desculpa, eu falei de gerador, é receptor. Essa é a equação do receptor. Por gentileza, não confundir essa equação com a equação do gerador. Elas são muito próximas. Elas são bem parecidas, tá? Mas as suas definições são totalmente opostas. O receptor transforma energia elétrica em não elétrica. Por exemplo, cinética, tá? Luminosa, sonora. Essa é do receptor. Receptor. A do gerador ele fornece energia ao sistema. A equação do gerador é U igual a epsilon menos RI, tá? E bom, mas focando aqui nos receptores. Esse aparelho eletrônico, esse ventilador, por exemplo, nós verificamos que sempre terá uma resistência interna. Então, para não confundir com a resistência interna do gerador, nós chamamos também ele de R', tá? Então, a representação de um receptor sempre terá essas características. E o mais importante, pessoal, observem que a corrente elétrica em um receptor, ela tem sentido oposto ao do gerador. Ou seja, ela tá chegando no polo positivo, ó, tá vendo? E tá indo ao polo negativo. Porque na realidade, essa representação aqui, ó, não é de um gerador, não é de uma fonte elétrica. Essa representação significa que aqui eu tenho um receptor, ou seja, ele faz o processo inverso do gerador. Ele gasta ao invés de fornecer energia. Então, pensando que o receptor é o inverso de um gerador, a simbologia de um receptor é o inverso da simbologia do gerador. Tudo bem? Então, por favor, não confundam fonte de voltagem, tá? Ou gerador com receptor. Bom, matematicamente falando, essa função do primeiro grau do receptor é uma função crescente. É uma função crescente no qual nós temos o nosso coeficiente linear, o nosso epsilon', conhecido como força contra-eletromotriz, e temos o coeficiente angular, que seria a inclinação dessa reta, né? O meu alfa é a inclinação, é a tangente dessa reta, tá bom? Coeficiente angular vale quem? Vale meu R'. Eu tô falando agora de matemática, tá, pessoal? Eu tô falando agora de funções afins. Pronto, desta forma nós conseguimos construir o gráfico de um receptor. Então é isso, meus queridos. Espero que tenham entendido e até a próxima.